Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Éter, capítulo 12 até o capítulo 15, finalizando o livro de Éter. Então, nós temos 4 capítulos para estudar durante 7 dias. Os 2 primeiros capítulos eu quero me ater mais e utilizar mais tempo neles, porque os 2 capítulos vai falar muito sobre fé, vai falar também sobre a Nova Jerusalém, né? Então, tem a profecia de Éter, né, falando sobre a Nova Jerusalém. Então, a gente vai se ater mais nesse. E aí os outros 2 capítulos, né, o capítulo 14 e o capítulo 15, fala mais sobre o povo jaredita se tornando uma grande nação, das guerras civis entre eles, né, a guerra que houve entre eles por conta de iniquidade, tá bom? Então a gente vai estudar isso essa semana. Então vamos começar aqui em Éter, capítulo 12, versículo 1. Diz aqui: E aconteceu que Éter viveu nos dias de Corianto, e Corianto era um rei de toda a terra. Então, aqui fala que Éter, né, viveu nos dias de Corianto. No próximo versículo 2 aqui vai falar um pouquinho mais sobre Éter. Então, aqui falando sobre Corianto, Corianto ele era o rei de toda a terra, mas pessoas se rebelaram contra o reino e vai haver guerras, tá bom? E vai haver uma grande destruição. A gente vai ver isso mais no capítulo 14 e no capítulo 15. Mas o próprio Éter, ele fez uma profecia, tá bom? Por meio do Senhor para Corianto, que ele veria o fim, né, do seu povo ali. Ele seria o último, né? Ele veria a destruição de todo o seu povo. E que também ele veria essa terra ser entregada a outro povo, né, que é uma das profecias que nós já estudamos aqui também. E a terra seria dada e ocuparia por outros povos, tá bom? E a gente vê o cumprimento dessa profecia depois que Morianto, né? Morianto não, é Corianto aqui, né? Depois que Corianto, ele sobra só ele aqui, o povo de Zaraela o encontra, e ele acaba vivendo lá com o povo de Zaraela pelo espaço aí de 9 luas, tá bom? Então ele fica lá, esse tempo lá com eles, então o povo dele acabou, na verdade, tá bom? E como o Senhor tinha falado que daria a terra para outro povo, né? Essa terra escolhida seria dada a outro povo, e veja que a gente às vezes pensa, eram os nefitas e lamanitas. Não, mas quem encontrou, Corianto viu mesmo na terra ali, foi os mulequitas. Então, tem vários outros povos que o Senhor trouxe para cá que deu essa terra como herança, tá bom? Então a gente vê isso lá em Ómenir, ó, lá em Ómenir, capítulo 1, versículo 21. E relatavam a história de um certo Corianto e a matança de seu povo. E Corianto fora descoberto pelo povo de Zaraela e habitara com eles pelo espaço de 9 luas, ou seja, quem vivia na cidade lá de Zaraela eram os mulequitas. Depois que Mosias, né, chega lá, né, Mosias já é descendência ali de Nef, né, vem, chega entre o povo de Zaraela, e aí os mulequitas contam a história desse certo Coriantor aqui. E agora, nessa semana, a gente vai estudar então a história desse Coriantor aqui, que era o rei de toda a terra. Vamos lá, versículo 2 aqui, Éter 12, versículo 2 diz assim: E Éter era um profeta do Senhor. Portanto, Éter surgiu nos dias de Coriantor e começou a profetizar ao povo, porque não podia ser impedido em virtude do Espírito do Senhor que estava nele, pois clamava desde a manhã até o pôr do sol, exortando o povo a crer em Deus e arrepender-se, a fim de não ser destruído, dizendo que pela fé todas as coisas se cumprem. Então, a gente vê aqui falando então de Éter, que era o profeta do Senhor. Aqui fala, né, que ele profetizava ao povo porque ele não podia ser impedido em virtude do Espírito do Senhor que estava nele. O que significa que ele não podia ser impedido de pregar? Significa que ninguém podia tocar nele? Não. Né? A gente vai estudar no capítulo 13, versículo 13, que ele se escondia de dia, né? A perseguição era grande contra ele, ele tinha que se esconder durante o dia na cavidade de uma rocha, e à noite ele começou só a ser uma testemunha ocular, de ver o que estava acontecendo com o povo e registrar, tá bom? Então, quando fala que ninguém podia, não fala que ninguém não podia tocar nele, mas que ele não podia ser impedido de pregar, porque aquilo era dentro dele ali, né? Tanto que o versículo fala aqui,
Aqui, ó, em virtude do Espírito do Senhor que estava nele. Ele não conseguia ficar quieto, ele pregava, né, o evangelho ali de tal maneira que ele não conseguia ficar quieto. Isso lembra também, para mim, Jeremias. Jeremias, lá capítulo 20, a gente vê que Jeremias, ele prega o evangelho ao povo, o plano de salvação, e aí o povo rejeita. Inclusive, um dos líderes lá, Pazu, ele pega e prende Jeremias, né, dá chicotada nele, prende no tronco lá. E aí o que acontece? Jeremias, ele toma uma decisão, né? Ele fala, eu não vou mais falar no nome do Senhor, eu não vou pregar mais. Não com medo das pessoas, mas ele está falando, isso está doendo demais em mim, né? Aí ele diz lá, ó, em Jeremias capítulo 20, versículo 9. E então disse eu, não me lembrarei mais dele, ou seja, do Senhor. Não falarei mais do seu nome, mas foi no meu coração como fogo ardente, encerrando em meus ossos. Fiquei fatigado de contê-lo e não pude mais. Então ele fala, ele tomou a decisão, não vou mais pregar sobre o evangelho, não vou mais pregar sobre o Senhor, não vou falar mais no nome do Senhor. E quando ele tomou essa decisão, foi como uma chama ardente no fogo dele, ele não conseguiu se conter. A expressão que ele usa aqui, ele fala aqui, ó, fiquei fatigado. Fatigado é quando a pessoa fica cansada, né? No hebraico traz outras possibilidades de tradução, né? E quando ele falou, não vou falar mais Senhor, veja que foi nele, que foi tão forte nele, assim como foi em Éter, ele não podia ficar quieto. Ele não podia ser impedido de falar por conta do Espírito Santo. Então, outras traduções aqui traria assim, ó, estou fadigado de sorte que não posso, né? Não posso ficar quieto. Estou fadigado de modo que não posso ficar quieto. Estou cansado de sofrer, não posso me conter. Ou seja, parar de falar do evangelho para ele era uma dor tão grande que ele falou, eu tenho que parar de sofrer, eu vou falar do evangelho. Então é interessante aqui. E é esse, né, o espírito que eu quero que realmente todos os missionários preguem o evangelho e nós possamos ter o espírito conosco e falar, nossa, eu não posso ficar sem falar em Jesus Cristo, eu não posso deixar de convidar as pessoas a ir à igreja. Então, que nós possamos fazer assim como Éter, como aqui também Jeremias, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, eu li o versículo 2 e 3, vamos para o versículo 4. O versículo 4 diz assim, aqui também tem uma questão, né, que ele fala da fé aqui, deixa eu ver se ele já tinha falado, aqui, ó, que todas as coisas se cumprem pela fé, tá bom? Então ele coloca o ponto da fé aqui. E aí, no versículo 3, ele coloca, aí no versículo 4, ele traz esse ponto da fé, novamente, e no versículo 5 ele traz um contraste. Eu gosto muito da maneira que Moroni traz esses versículos. Quer ver? O versículo 4 é um dos meus preferidos aqui, diz assim, portanto, todos os que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. Sim, até mesmo lugar à mão direita de Deus. Esperança essa que vem pela fé e é uma âncora para a alma dos homens, tornando-os seguros e constantes, sempre abundantes em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. Então ele fala aqui, né? Com segurança, esperando por um mundo melhor. Essa segurança, e o sentido aqui de esperar, ele fala de esperança, não é esperar de ficar parado, é o verbo esperançar, bom, não é o verbo de esperar de ficar parado. Então a esperança, até ele vai trazer aqui que a esperança ela nos leva à ação, tá bom? Nos tornando seguros e constantes, sempre abundantes em boas obras. Então aquele que tem esperança, ele vai fazer a ação também, tá bom? Então aqui eu peguei um dos termos, né, significando essa esperança, que não é ficar parada, né, diz aqui, ó, é uma firme expectativa de anseio de bênçãos prometidas. Também tem aqui o significado do esperança, né, ou esperançar, que é dar ou ter esperança, ou estar animado, estimulado, esperançar. Ou seja, nós temos esperança na vinda de Cristo. Não é só esperar Cristo, né? Ficar sentado esperando. É ficar animado, fazer a obra do Senhor, porque nós estamos animados com isso. Aqui ele falou também, esperança é essa que vem pela fé, e é uma âncora. Uma âncora serve para segurar um navio, um barco,
né, para ele não ficar à deriva. Então, ali tem a âncora, né? Então, ele fala que a esperança, ela é como uma fé que é uma âncora, que nos mantém parado, firme, tá bom? Para fazer boas obras, como ele vai colocar aqui. Então, a esperança nos torna firme, a esperança e a fé aqui, tornando-os seguros e constantes, sempre abundantes em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. Então, mais uma vez aqui, quando ele falou dessa esperança que vem pela fé e é uma âncora, ele colocou aqui, né, que para que sejamos sempre abundantes em boas obras, firmes, né, em fazer a vontade do Senhor. Aqui também, eu peguei um versículo lá em Jeremias 17, versículo 7, que fala sobre a esperança, e diz assim, ó, bendito o homem cuja esperança é o Senhor. Então, bendito o homem cuja esperança é o Senhor. A minha esperança está no Senhor, de um mundo melhor. Claro que possamos ter bons políticos, a gente vota, exerce a cidadania, mas acreditar mesmo que vai mudar o mundo é somente com Cristo, né? A segunda vinda de Cristo. Tá bom? Então, a nossa esperança não está no governo terreno das pessoas, tá bom? Mas está no Senhor. Tá bom? Esse que é a nossa esperança aqui. Versículo 5, então, ele traz esse contraponto aqui. Ele falou dessa esperança, e aí no versículo 5 ele coloca aqui. E aconteceu que Éter profetizou ao povo coisas grandes e maravilhosas, nas quais não acreditaram porque não viam. Veja que ele acabou de falar da esperança, da fé, e agora falou, e eles aqui não creem porque eles não veem. Isso não é fé, ele até vai explicar aqui no próximo versículo, versículo 6. Né? Eu amo aqui o livro de Mormon, fazer uma parada aqui para falar, porque é um profeta explicando o outro. Eu amo isso no livro de Mormon. Por exemplo, a gente estava nos resumos, que quem estava fazendo o resumo era Mormon. Em várias e várias partes, Mormon ele está narrando a história e ele para e coloca os seus comentários. E aqui é a mesma coisa, a gente vê que o filho dele faz a mesma coisa. Ele está narrando a história dos Jareditas, chegou na parte de Éter aqui, e agora ele para e faz comentários sobre isso que Éter estava fazendo. Então, esse comentário que ele fala da fé aqui é incrível, né? Olha aqui o versículo 6, o que Moroni diz. E agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito dessas coisas. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebereis testemunho senão depois da prova de vossa fé. Então, olha aqui a definição, né? A gente não pode querer um testemunho antes da prova de nossa fé. Primeiro, a gente exerce fé e a gente depois obtém um testemunho. Então, se a pessoa quer saber o livro de Mormon é verdadeiro, primeiro ela tem que exercer fé, orando, perguntando a Deus com fé que Deus vai responder. Uma oração sincera. Estou dando um exemplo do livro de Mormon, mas isso serve para várias outras coisas. Então, para realizar milagres, como ele vai falar aqui. Bom, do versículo 7 aqui, nós paramos aqui no versículo 6. Do versículo 7 até o versículo 22, Moroni ele começa a trazer exemplos de pessoas que tiveram fé. Ele traz exemplos de fé, tá bom? Do versículo 7 ao 22. Eu não vou ler todos esses versículos, eu escolhi só 2, tá bom? E aí amanhã a gente continua a partir do versículo 23. Bom, mas eu peguei pelo menos 2 versículos aqui para trazer o amparo do que ele está falando aqui. Ele está falando aqui, ó, é isso que eu vou mostrar ao mundo, que fé, esperança, fé é coisas que não vemos, mas acreditamos. Então não disputemos porque não vemos, né? Porque a gente só vai receber testemunho depois da prova de nossa fé. Então primeiro vem a prova de nossa fé. Primeiro a gente exerce fé, depois a gente recebe o testemunho. Então eu trouxe dos versículos aqui, do 7 ao 22, eu peguei o versículo 12 e também o versículo 18 aqui para ler para nós. Então o versículo 12 diz assim: pois se não houver fé entre os filhos dos homens, Deus não pode fazer milagre entre eles. Olha que interessante. Se não houver fé, Deus ele não vai fazer os milagres para nós. Ou seja, Deus ele não vende milagre fiado, né? Não é assim, faz o milagre, agora você acredita. Não, isso aí é o que o povo estava pedindo lá para Jesus Cristo, né? Me mostra um sinal, né? Aí Jesus Cristo
repreendia lá, falava, né? Uma geração má e adúltera pede um sinal, né? Não se dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Então, não podemos inverter a ordem. O Senhor colocou dessa maneira. Primeiro exercemos fé e depois recebemos os milagres. Então não é o contrário, né? Não é primeiro recebe o milagre e depois a gente tem fé. Aliás, ele explica que isso não é fé. Aqui o versículo 18, então, diz assim, ó, ninguém em tempo algum fez milagre antes de exercer fé. Portanto, primeiro creram no Filho de Deus. Então, tanto para acontecer os milagres na nossa vida, como para nós exercer milagres, realizar milagres, várias curas que a gente vê nas Escrituras, ele vai trazendo exemplos aqui, né, sobre isso. A gente primeiro exerce fé no Filho de Deus, e aí depois a gente pode realizar esses milagres, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, falando que Deus ele não vem de milagre fiado. Primeiro a gente tem que ter fé, e depois então os milagres vêm para a nossa vida. Bom, então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.